saí do Partido Novo por diversas questões. Primeiro, como a forma como ele tratava os eleitores, a forma de participação política, espaços para mudança lá no cenário municipal e também em relação com a nacional. Até mesmo esse foi um dos principais motivos que fez o Partido Novo implodir na época do Amoedo. E uma coisa que eu sempre falo, que cada vez quando você se aproxima mais do movimento, é que só tem maluco. Só tem maluco. Se for ver o meu gabinete, é só maluco. É incrível, velho. Eu não gosto de quaisquer tipo de preconceito com as minorias sociais, quando não era esse identitarismo nojento. Então, antes ainda era um assunto que a gente podia olhar com uma certa sensibilidade social. Hoje eu já... Bom, sabe como é que eu sou, né? Eu sou um cara extremamente politicamente correto, então peguei aversão a esse tema. Mas antes tinha uma preocupação social muito grande com as pautas ligadas às mulheres, aos negros, aos nordestinos, enfim. As coisas estão mudando aí na direita, mundo afora. Parece hoje que a esquerda virou o status quo, né? É aquela velha história de que as ordens se inverteram. Hoje a direita, ela é representante de algo mais revolucionário e a esquerda, ela é representante do status quo. Tá começando mais um episódio do A Jornada Podcast, o podcast que eu criei pra ter uma desculpa pra falar com pessoas mais inteligentes do que eu. E hoje a gente tá aqui com o nosso querido Jota. Dá um alô aí. Que mentiroso, né, cara? Já começa mentindo, um prazer estar aqui contigo. Tô muito feliz de estar participando, já tô acompanhando o teu podcast e tenho certeza que vai ser um grande bate-papo aí. Antes de começar de fato o podcast, só lembrando... no final a gente vai ter nossas perguntas de pessoas que mandaram lá no grupo do WhatsApp da Valete, tá? Para entrar nesse grupo você tem que assinar a minha Valete, né? Então você assina lá, é R$14,90 por mês, isso dá menos do que R$1 por dia que a gente tinha na época do clube, é 50 centavos por dia, onde você vai ter acesso ali a análises econômicas semanais. Até onde eu saiba, não tem ninguém fazendo isso dentro da bolha do MBL ainda hoje, né? Eu acho. Análises econômicas. Assim, não. Só esse tipo de conteúdo, né? Então, cara, você vai ter acesso a esse tipo de análise, eu junto com o nosso economista João, que trabalha com a gente lá na Câmara de Joinville. E é isso aí. Então, assina, você vai poder entrar no nosso grupo, trocar uma ideia mais próxima ali com a gente. Você tá produzindo conteúdo lá no app da Valete? Ainda também? Não. Ainda mas não, vai. Mas vamos ver, estamos sempre abertos, né? Sempre tem possibilidade. Bota fé. Então é isso aí. Já se inscreve, que a maioria da galera que assiste aqui os podcasts não são inscritos. A maioria, tipo assim, 90% das pessoas que assistiram o podcast não se inscreveram no canal. Então se inscreve aí, porque vai ter uma cacetada aí de vários episódios aí com temas muito interessantes, e hoje a gente vai falar de um misto aí de conjuntura política de 2026, com o futuro da direita nessa conjuntura política que a gente vai ter aí posterior, como que ela vai ser influenciada pela essa direita americana aí que tá vindo, essa direita europeia meio diferente também. Enfim, vamos falar de uma cacetada de coisa, mas antes a gente tem o quadro que é o Você Fora de Contexto, né, que é basicamente perguntar algumas coisas que são do Jota fora do que a gente está acostumado. Mas antes, e eu queria que vocês separassem algumas perguntas aí disso já, mas antes eu queria te fazer uma pergunta introdutória que eu nunca te fiz, que é como você chegou no movimento, assim, como que surgiu isso aí, mano? Cara, eu sempre fui um cara muito viciado em política, né? Muito viciado em política, então eu gostava de assistir, até tem essa brincadeira com o pessoal do MBL, principalmente com o Renato, assim, chega no domingo à noite, a gente sempre tá aí, o que nós vamos assistir? Vamos assistir uma entrevista do ex-governador do Ceará, então a gente tem sempre o nosso momento de cracudo de política, assim, né? Então, evidentemente que eu já acompanhava o MBL, né? E inclusive eu tinha algumas críticas ao movimento, a pessoas que já saíram, né? Então isso eu acredito que tenha sido algo que me separou. Com o passar do tempo, claro que dá, eu não gostava do Holliday. Não tem nada a ver com a rixa do MBL, eu não gostava da forma como o Holliday fazia política. Então já tinha recebido alguns convites para participar do movimento pela coordenação estadual, mas sempre tinha lá do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul, né? Sempre tinha uma certa resistência em função da figura do Holliday e eu saber que por ser negro, por gostar muito de tratar nessa pauta, eu seria claramente associado a essa figura. Né? Quando eu vi que a figura do Holliday estava ficando uma figura... Cara, inclusive eu saí do Partido Novo por causa dele. Eu me desfilei do Partido Novo, tinha então uma questão profissional. Tu já era do Novo, já? Tu curtiu? Eu era do Novo, era filiado ao Partido Novo, né? Desde 2018 eu me filiei ao Partido Novo. Saí do Partido Novo por diversas questões. Primeiro, como a forma como ele tratava os eleitores, a forma de participação política, espaços para mudança lá no cenário
municipal e também em relação com a nacional. Até mesmo esse foi um dos principais motivos que fez o Partido Novo implodir na época do Amoedo. Uhum. Até a gente pode falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas enfim. Você chegou a entrar antes da eleição do Amoedo ou durante a campanha, assim? Do Amoedo pra presidente? Foi em 2018, né? 2018 sim, foi a eleição sim. do Amoedo. Sim, foi a eleição do Amoedo. Não, e como eu participei da eleição pra deputado estadual lá eu já tava bem próximo do partido, né? Então... Mas você foi candidato a deputado estadual? Não. Participei profissionalmente em uma das campanhas de lá. Então já estava bem por dentro do que estava acontecendo no Novo e no cenário nacional. E sei que uma das grandes questões que sempre pesou no partido, que, salvo engano, quando é que explodiu, foi no ano da pandemia, né? Que começou eles a decidirem os rumos do partido no Twitter. Né, eu nunca vi isso. Então ali por dentro eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Acompanhava o movimento, mas sempre tinha um afastamento em função de saber que a minha figura ia ser associada à figura do Holliday. Eu não gostava daquela forma. Até zoou com o pessoal, né? Um colete. Meu Deus do céu, um colete, a prova de base dentro do gabinete, sabe? Então, essas coisas sempre tive uma resistência muito grande. Uhum. Quando o Guto iniciou a projeção dele política partidária, né, como candidato e deixou de ser um grande porta-voz, e eu vi que ele estava tendo uma movimentação para se candidatar, eu já vi com outros olhos. Porque eu sempre considerei o Guto uma figura mais disruptiva do que o Fernando Holliday, e ainda que naquele primeiro momento ele fizesse menções a conteúdos raciais, ele sempre foi mais do que isso. Uhum. Eu sempre senti um Guto mais adaptado e mais preparado a participar de outros debates além das questões raciais. E a forma de fazer política também, porque o Holliday era sempre um cara mais melancólico, ao meu ver, né? Um cara mais irritado, um cara mais estressado com o mundo. Ele me parecia muito uma projeção daquilo que a esquerda né, de ser carregar aquele ressentimento, aquele ódio, aquela revolta, e o Guto sempre foi um cara mais divertido, um cara mais leve, um cara mais extrovertido, mais próprio na forma de fazer política. Isso pra mim é muito importante. Tinha uma amizade com ele pessoal, eu perdi as eleições lá para deputado estadual, ele ganhou aqui, inclusive eu concorri lá, não queria ter concorrido, eu concorri lá por causa do Guto. Não tinha nenhum envolvimento partidário, político, nenhum. A gente tinha uma amizade ali de Instagram, de redes sociais, e ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Na época eu era casado, né, e liguei pra ele às 9 da noite. Você era casado? Né? Era casado. Tem várias nuances. Que a gente não... Tinha várias nuances que tu não sabia, né? Tá. Eu era casado, peguei e liguei pra ele. Cara, tô pensando em concorrer e tal. Não, você tem que concorrer. Não, cara, não quero concorrer e tal, e se eu perder, não quero perder uma eleição dele. Não, se você perder a eleição, você perdeu a eleição. Nunca tinha falado com o Guto, foi a primeira vez que eu falei com o Guto, por áudio, por ligação. E daí ele falou, Jota, vou te falar uma coisa pra tu nunca mais esqueceres. Carteiro entrega carta. Camisa 9 de futebol tem que fazer gol. Tem que bater pênalti, tem que chutar. Político tem que disputar a eleição, cara. Então tu não tem uma coisa que tu tem que pensar e fazer, tu tem que ir, tem que disputar a eleição, o resultado a gente vê depois. Então tá. Na mesma noite eu liguei pro pessoal do Cidadania, que era o partido que eu era afiliado. A minha trajetória partidária cara, eu fazer um livro assim, eu já passei por 6 a 7 partidos, pra ter uma noção, com 27 anos. Dá pra falar disso aí. Com 27 anos, é uma boa história também. E disputei a eleição, perdi. Quando eu perdi, não deu 2 semanas, o Guto me ligou, não quer vir pra São Paulo? Eu, cara, pois né, não tô me separando aqui e tal, não tenho uma perspectiva pra ir pra São Paulo, não tem evento, não tem agenda por aí. Ele, não, vou te fazer uma pergunta de novo, não queres vir pra São Paulo? E daí eu entendi que era um convite, né, pra entrar pro MBL. E, cara, gostava das pessoas, eu acompanhava o Renato bastante também, já acompanhava uma outra galera, o Kim, obviamente, e eu só tinha uma resistência. Renan Antônio Ferreira dos Santos. E daí, como eu já tinha traumas passados... Essa é a última resistência, né? Aquele a última resistência. Eu até gosto do MBL, mas o Renan... E não era nenhuma resistência programática ou ideológica, era uma resistência de trato. De trato, porque como às vezes eu assistia as lives, e o Renan que assiste as lives todo mundo sabe, né? Sim. O Renan assiste as lives, às vezes dá um esporro no time na frente do bar, cara. Isso. Cara, mas eu acho que a maioria das pessoas que tem uma certa resistência com o Renan ali é por causa do trato, eu acho. Tu acha que é do trato? Eu acho que sim, porque, cara, se tu for ver a quantidade... O que o Renan fala, velho, é o que no fim o brasileiro médio quer ouvir também, velho.
quando ele é mais incisivo, mais agressivo sobre essas coisas, o brasileiro médio anseia por alguém que fale dessa forma. Só que talvez o trato é algo que pegue ali ainda. Uma barreira, né? E depois que conheci o Renan, cara, pra ser bem sincero, assim, o Renan tem um estilo dele próprio, mas eu realmente não acho que ele seja isso que as pessoas pensam, assim. Não acho nem de perto. Em que sentido? No sentido, assim, de forma de lidar, de ser um cara mais insensível. Ele, inclusive, se acha um cara insensível. Eu não acho ele um cara tão insensível, assim, claro. Por exemplo, bota o Arthur Duval, que é uma gelatina derretida, não tem comparação, evidentemente. Cara, mas depende também. Quando o Arthur quer ser babaca, ele consegue também. Tá claro. Quando ele quer ser seco, assim, cara, que eu de falar um negócio na lata, sem nenhuma... A gente teve polimento, sem nenhum polimento. A gente teve um episódio recente que causou... Enfim, fiquei curioso, mas depois tu me conta. Depois a gente fala. Depois tu me conta, então. E daí, cara, eu falei dele, falou assim, o Renan é tudo isso, cara, é um cara que, fica em cima ali do nosso conteúdo produzido, é um cara exigente demais na forma de trabalhar, é um cara que, se acontecer alguma coisa 1h da manhã no meu aniversário, ele vai me ligar pra me dar um esporro. E o Guto, ele respirou fundo, assim, cara, ele é tudo isso. Ele é tudo isso. E daí eu liguei pro Renan, a gente conversou e tal, mas, cara, um cara super gente boa, não, vale a pena, acho que vale a pena. Porque eu acho que o grande diferencial do MBL, e eu acho que isso fica uma mensagem pra todo mundo que quer entrar um movimento, quer fazer academia, enfim, quer participar de forma mais ativa, com algum porta-voz, eu acho que é doação ao time, cara. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial como movimento. Eu acho que foi esse um cenário também que fez com que eu viesse pra cá. Porque a minha vida lá tava maravilhosa, cara. Eu até falo pros meninos, vocês estragaram a minha vida. Eu tô no Rio Grande do Sul, uma cidade ótima, né? Um estado maravilhoso, né? Tava com uma boa condição financeira, recente tinha começado um novo emprego, estava trabalhando no governo do estado. À época eu estava muito preocupado com as questões climáticas, com as questões da renovação energética e tal, então estava trabalhando num setor bacana também, na Secretaria do Meio Ambiente, na assessoria do clima, então era um desafio profissional para mim também, seria interessante. Foi daí que veio porque eu sei que tu curte essa área, né, mas... Gosto muito. O meu Gingo é maravilhoso, né, o meu Gingo é um pagode ambientalista, né, da eleição passada, né, então... Eu tava feliz, cara, tava recém-solteiro, então assim, tava com meus amigos de infância, morando na beira do gasômetro. Conhece o gasômetro ou não? Não. Então quando for pra Porto Alegre eu vou te levar no gasômetro. O gasômetro, cara, é o melhor lugar do planeta. Do planeta, assim. É o quê? Um bar? É a beira do Guaíba. Tá. É a beira do Guaíba. Daí tem um complexo de bares. Ah, tá. Lá, cara, é um espetáculo, Tá convidado tua esposa pra ir lá. Fechou. E... Não, cara, vou tentar esse desafio. Vivo numa selva de pedra, onde eu não conheço ninguém, não tenho relações pessoais, mas tenho a possibilidade de estar crescendo dentro de um grupo, fazendo parte da formação de um partido, né? Que eu acreditava que seria uma etapa importante para mim, porque, cara, com 25 anos, que era a idade que eu tinha na época, 25 anos, eu pensava, cara, daqui a pouquinho eu já tô com filhos, daqui a pouquinho já tô com família, né? Então, daqui a pouquinho já acaba a faculdade, já eventualmente passa algum concurso público, a gente nunca sabe da vida de amanhã, né? Então acho que a última oportunidade que eu tenho de dar um chute na lua é agora. Eu peguei, dei esse chute na lua e não me arrependo em nenhum momento. Excelente, velho. E... Bom, será que a gente entra no tema já, ou vocês têm algumas perguntas pra fazer nessa... Dá pra entrar um pouco mais nos partidos que ele foi, né? Tá, 6, 7 tá, fechou. Só antes que eu ia falar um negócio, esse negócio que tu disse que o MBL é muito um negócio de abraçar o time. Quando eu conheci e sobre o Renan também, porque o Renan talvez seja o que mais abraça, né? Porque não é nenhum time, ele parece que cuida do movimento como se fosse um filho, assim, sabe? E quando eu conheci o Guto, né, também foi na pré-campanha dele, eu acho, pra deputado, e aí ele tava me falando que o Renan era maluco, que o Renan, a gente tava bebendo lá, ele tava falando que o Renan teve um dia que era Réveillon, tipo, era dia 31 ali, tava quase virando o ano, e aí eu acho que eles não estavam todos no mesmo lugar, tava cada um em um canto, e o Renan manda no grupo, assim, faltando, sei lá, 1 hora pra virar o ano, alguma coisa do gênero, faltando meia hora pra virar o ano, ele manda, por que o vídeo de não sei o que, de tipo, que foi lançado 1 mês atrás, tava desmonetizado, sei lá, uma merda assim, tá ligado? Eu, tipo, cara, que você tá olhando isso, tá ligado? Meia hora antes de virar o ano. Comer uma lentilha, sabe? Né? Comer um peixe, abrir um espumante, né? E,
É insano, assim, e uma coisa que eu sempre falo, que cada vez quando você se aproxima mais do movimento é que só tem maluco, sabe? Só tem maluco. Se for ver o meu gabinete, é só maluco. É incrível, velho, é incrível. Então, você não se arrepende, tá aí. Não me arrependo, conheci pessoas maravilhosas e tenho certeza que essas pessoas, toda a doação e todo o sentimento que eu tenho por essas pessoas seria recíproco quando chegar no meu momento. Né, quando chegar no meu momento, e não falo nem movimento de candidatura em si, mas em algum momento que eu precise, eu tenho noção que essa comunidade que nós criamos como movimento, como MBL, eu acho que tá sempre disposta a estender a mão pro próximo. A gente é quase uma maçonaria, cara. Eu não veria tanta diferença assim, né? Bota fé. E então, antes da gente entrar no tema logo, pra não enrolar muito, como é que foi essa questão dos partidos ali que você... Cara, como eu tinha uma visão limitada de política, eu era no início, né, cara? Eu acompanho política no meu marco, eu sempre considero 2004. Né? Então eu era uma criança. Né? Então, literalmente, eu tinha uma relação com a minha avó de, tipo, vamos sentar aqui e assistir o horário político. Então, pra mim, era quase um entretenimento. Mas com a maturidade, né, com a imaturidade, melhor dizendo, a gente tinha alguns preceitos, né? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios basilares? Eu me preocupo com os pobres, eu acho que a desigualdade é uma questão errada, à época, né? Eu acho que a desigualdade é uma questão errada que deve ser combatida. Eu não gosto de quaisquer tipo de preconceito, né? Com as minorias sociais, quando não era esse identitarismo nojento. Então, antes ainda era um assunto que a gente podia olhar com uma certa sensibilidade social, hoje eu já... Bom, sabe como é que eu sou, né? Eu sou um cara extremamente politicamente correto, então peguei aversão a esse tema, mas antes tinha uma preocupação social muito grande com as pautas ligadas às mulheres, aos negros, enfim, aos nordestinos, enfim. Então, bom, sou um cara de esquerda, não tem discussão, sou um cara de esquerda. Eu gosto dessas pautas, quem defende essas pautas é a esquerda. Onde é que eu fui? PSTU. Pô, que maravilha, não fui pro PT, não fui pro... Não, eu fui, pra extrema esquerda, vou te falar que o PSTU, dos partidos de extrema esquerda que tem, tipo PCO, PCdoB, PCB, essas porra, é o partido que eu mais gosto. É PSTU, mesmo? Eles são trotskistas, né? Então, eles exato. São, tipo, eles são marxistas ortodoxos ali, eles leem o Capital, tipo, de cabo a rabo e coisa arada. Exato. O resto é meio, sei lá. E aí, como é que foi essa entrada no PSTU? Cara, eu entrei, porque o que acontece? O PSTU era um partido relativamente relevante lá no Rio Grande do Sul. Então, tinha figuras como Júlio Flores, tinha figuras como a Vera Guasso, tinha figuras como o Matheus Gomes, que hoje é deputado estadual lá no Rio Grande do Sul. Pelo PSTU? Não é pelo PSTU, mas ele é um dos fundadores lá do PSTU, né? Entendi. Então, assim, tinham figuras bem relevantes lá no estado, então tinha uma presença narrativamente falando significativa. Só que quando eu ia nas reuniões, e eu nunca fui um cara de ficar muito quieto, eu discordava dos caras em vários temas, né? Então a galera disse, e eu fui me escanteando. Então eu lembro que até hoje tinha um panfletaço que estavam fazendo à época, possivelmente para reposição salarial de professor, e eu fiz várias piadas preconceituosas durante esse panfletaço. E ali eu fui expulso do PSTU. Né? Então, minha primeira relação partidária é expulsão. Eu fui expulso do PSTU por fazer piadas, né? Basicamente o que o TikTok faz hoje comigo. E daí eu saí do PSTU, fiquei ali entre o PCdoB e o PT ali, cara, né? Tá. Daí, toda aquela narrativa e tal. Então daí eu não tenho grandes histórias, grandes momentos, porque eu nunca fui um petista raiz. Eu sempre fui um Fernando Haddad, sabe? Eu sempre tive esse flerte, assim, eu era mais uma ala esquerda pra valer do PSDB, sabe? Do que um petista em si. Tanto é que eu nunca fui filiado ao PT. Depois disso, eu conheci o Partido Novo. Fiquei um tempo no Partido Novo, né? Meu, calma aí. Como assim? Você tava... Não, porque como eu te falei, como eu era um tucano, pensa num cara que era um tucano, né? Um esquerda pra valer dos tucanos. Não, acho que eu sou liberal, cara. Porque teve uma parte que fez eu virar a questão ideológica. Você foi pra um liberal meio... Um social liberal. Entendi. Eu era um Fernando Haddad. Tem espaço novo isso. Tem. Por que acontece? Na época tinha um PSL, antes Bolsonaro. Sim. Que era o Movimento Livres. Sim. Quanta coisa. Era um movimento... Eu fiquei, eu vou pro Partido Novo, vou para o PSL. Sem bolsonarismo. E daí eu fiquei entre esses dois, só que na época o Bolsonaro entrou para o PSL acabou como era o PSL antes, e entrou pra dentro do Partido Novo majoritariamente. A galera do Livre? Exatamente. Eu era da galera do Livre. E eu fui junto com a galera do Livre pra dentro do Novo. Mas, cara, de história do Novo eu tenho um monte de história legal, então eu vou pular, tá? Tá.
Saí do Novo, né, por uma questão de realmente, cara, não tinha como... O liberalismo que eu acreditava, / conservadorismo que eu acreditava, exigia uma pegada mais social que eles não tinham, e não queriam ter, porque eles não... A minha visão, né, que eu já falei em vários lugares, na minha opinião, o Novo ele não sabe que existe pobre, e nem é por uma questão de maldade, eles não sabem que existe pobre. Então, assim, não sabem da existência. Então, eu achei necessário eu migrar para outro espaço. Fui pro PV, por uma questão ambiental e tal, e só saí do PV por causa da federação com o PT. Não tive nenhum problema com o PV. Se não tivesse a federação com o PT, eu não teria saído. E acabei indo pro Cidadania por uma familiaridade com uma das maiores figuras lá do estado, que era a Ana Ortiz, me abraçou muito bem. Na época eu também tive um problema que estourou nacionalmente, que foi a questão do racismo com a minha ex-esposa e tal, que tu também já deve saber. E acabei indo pro Cidadania. Do Cidadania, vim fundar a Missão. Então essa é a minha trajetória totalmente errática no mundo partidário. Cara, e aí, que bom que a gente entrou nessa pira de partido, porque eu acho que dá pra gente já fazer um gancho com o tema em si do podcast, que, assim, a gente vai trocar ideia sobre uma gama de coisas envolvendo o que vai ser do futuro político no geral, assim, tá? Eu acho que dá pra gente ir nesse entorno. Porque, assim, você falou, Cidadania, Novo, até os partidos de esquerda e etc. E agora você está fundando a Missão. Como que, primeiro, hoje você se enxerga e o que você acha que a Missão vai apresentar de novo nesse cenário, assim, sabe? Porque, primeiro, como você se enxerga, assim? Você falou da questão mais social, que você não encontrava no Novo, mas... Detalhe um pouquinho melhor, assim, como você se enxerga no espectro político, para depois a gente tentar encaixar em como que talvez a Missão vai apresentar alguma coisa diferente aí no futuro. Cara, eu acho que a Missão, ela, em primeiro lugar, ela tem a condição de apresentar para a sociedade um partido de direita. Sim. Um partido sendo... Eu acho que o Partido Novo, de certa forma, representava isso anteriormente, com essa quebra do PSDB que aconteceu, com esse liberalismo... social-liberalismo que existia no PSDB escondido, um social-liberalismo covarde, um social-liberalismo que o próprio PSDB tinha vergonha do seu legado. Né? Então nós tivemos, na minha opinião, um bom primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, só que em nenhum momento, nenhuma das figuras do PSDB assumiu esse mandato. José Serra tinha vergonha de defender o governo do FHC, Aécio Neves nem se fala, então é que os dois, o Aécio Neves tinha aquela frase, né? Não adianta me empurrar para a esquerda, porque para a esquerda eu não vou. Né? E o José Serra, na eleição dele contra a Dilma, os dois estavam brigando para quem ia ser o sucessor do Lula. Eles claramente falavam isso. Não, eu consigo representar melhor o governo Lula. Então o PSDB sempre teve muita vergonha do seu legado e, consequentemente, vergonha do seu eleitor. Sim. E faço essa linha histórica para que a gente possa entender como pós-período da ditadura, como o eleitor de direita se movimentava. Então era partidariamente falando, né? Então tinha parte dentro desse PSDB maltratado, sendo visto como um patinho feio, né? E depois esse eleitor, ele fica sem pai e sem mãe, parte dele migra para uma figura que não é partidária, né? Mas migra para o voto personalista no Bolsonaro, e parte dele vê no Partido Novo a possibilidade da institucionalização das suas ideias. Eu acredito que as ideias precisam ser institucionalizadas. E o Partido Novo, inicialmente, tinha tanto os liberais quanto os conservadores. Eu, particularmente, me identifico como conservador. Como conservador, não dizendo Deus, pátria, família e liberdade, né, em bordões, mas como um conservador mais do ponto de vista político mesmo, né, com a ideia de ceticismo a mudanças sociais, ceticismo a fazer tábulas rasas daquilo que já deu certo em outros locais do mundo, um conservador no sentido a ser prudente nas suas decisões, a adotar mudanças mais empíricas, a evitar sempre prosperar em ideias sociais ou econômicas que já não tenham sido testadas e comprovadas pela sociedade, a evitar ter sonhos com projetos ou com iniciativas internacionais. Ah, mas deu certo na Inglaterra, veja bem, amigo, nós estamos no Brasil.
A tradição política, social, cultural do Brasil se dá dessa forma. Não dá pra gente simplesmente importar algo. Então, é um conservador nesse sentido, né? Aquilo que nós temos hoje como construção social histórica do nosso país e, a partir disso, com a identidade nacional, com a identidade social do brasileiro, o que nós podemos construir a partir disso, né? Claro que tem ideias de redução do Estado, na economia, ideias mais ligadas a políticas públicas baseadas em evidências, com um olhar social, mas também que busque sempre incentivar o empreendedorismo e a prosperidade no cidadão a partir daquilo que ele consegue prosperar, a partir das suas faculdades individuais, mas assim, sempre tendo uma visão muito mais cética de sociedade. Assim. Sim. E você acha que a missão ela vai enxergar, ela vai trazer isso, assim, no sentido de que a gente tem essa tendência de respeitar já as tradições que a gente construiu como brasileiro, como povo brasileiro. Então isso já puxa a gente automaticamente para algo mais conservador nesse sentido. Porque o conservadorismo é muito sobre isso, né? Sobre respeitar aquilo que a tradição nos trouxe até aqui, porque a gente enxerga que a tradição é basicamente um conjunto de conhecimentos do senso comum que foi passado de gerações por gerações, sabe? E então a gente tem uma tendência a respeitar essas tradições, logo isso já coloca a gente num campo mais conservador. Sim. E a gente vai ter, a partir disso, um olhar pragmático do que a gente precisa fazer para resolver o país. Exatamente. É isso que a missão vai trazer na sua visão. Acredito que sim, espero que seja isso, mas eu acho que o grande diferencial da missão é que vai trazer isso com uma certa tranquilidade, com muito diálogo também com os liberais. Eu acho que a missão tem nomes que eu enxergo como liberais, e daí é uma questão de percepção. Eu acho que o Beraldo é um cara mais liberal. Eu tenho convicção que o Kim é um cara mais liberal. Eu acho que tu é um cara mais liberal, de certa forma. Não sei, eu acho que o Guto eu acho que o Guto é um cara mais liberal. Então são todos grandes nomes de extrema relevância, nomes de contribuição também teórica, uma bagagem teórica muito forte, dentro daquilo que a gente considera não somente como partido, mas dentro daquilo que a direita brasileira foi formada. Sim. Então acho que não posso cravar a missão como um projeto conservador, porque eu acredito que tem grandes nomes liberais que vão certamente serem protagonistas nesse processo decisório que a gente está construindo a partir do livro amarelo, né? Certo. Tá, então e aí vamos olhar pro Brasil aí no futuro, com o que a gente tem a partir de agora e tentar fazer um exercício de futurologia aí, que não é muito fácil, eu acho. Vamos tentar. Né? Por isso que eu quero ver o que você vai ter aí, velho. Porque assim, beleza. Brasil em 2025. Hoje é dia... Que dia é hoje? 14, né? 14. Grande número. 14, gosta grande do número? número. Curto. Eu também. Inclusive 14 é a quantidade de reais que você vai pagar pra mim assinando a minha falete lá. Gênio. R$14,90, só assinar. Coincidentemente, hoje, 14 de abril de 2025, a gente tem alguns players aí no cenário pra presidência. Vamos lá. Bolsonaro tá inelegível, correndo o risco de ser preso. Não sei o que você acha que vai acontecer. Então a gente tem uma possível candidatura ou do Mito ou de alguém que o Mito indicar. Paulo Marçal. Aí a gente tem... vou colocar todos os nomes, tá? E aí a gente vai falando. Gustavo Lima, Caiado, Tarcísio, Rodrigo Manga. Nossa. Vamos lá. Acho que é isso, né? Pelo menos na direita nós temos isso. Na direita, né? Na esquerda... Lula, não sei o que você acha que vai acontecer, algum possível sucessor do Lula. Não sei o que vai ter demais também, PSOL, não sei se vai colocar o Boulos, vai ir com alguém do Lula, não sei. Mas beleza, temos a esquerda de maneira geral. E aí, vamos lá. Vamos pelos nomes da direita primeiro? Tá. Nomes da direita. Primeiros deles, o Bolsonaro. Eu não sei o que vai acontecer com o Bolsonaro, realmente não faço a menor ideia. Eu desisti de chutar também, cara. Eu já... há um tempo atrás eu falei, não, mês que vem não passa, ele vai ser preso. E aí eu falei isso ano passado, tá ligado? Tipo, passaram-se alguns meses. Exatamente. Realmente não sei se o Bolsonaro vai ser preso, se não vai ser preso. Não, e eu acho que isso passa muito mais por uma decisão política do que jurídica. Então, dada a instabilidade do cenário político,
eu acredito que o Bolsonaro, nem o Bolsonaro saiba o que vai acontecer. Eu acho que vai ser um grande acordo entre as duas maiores forças políticas que existem hoje no Brasil, que é o Poder Executivo e que é o Poder Judiciário, não é nem o Legislativo, acho que é o Poder Judiciário. Então isso vai depender muito do projeto que esses dois players imaginam para os próximos anos. Eu acredito que o Tarcísio seria um candidato do sistema, mas eu não acredito que o Tarcísio vá ser candidato à presidência da República. Não acredito. Você não acredita? Não acredito nessa possibilidade. Todo mundo dá como o nome mais provável, é o nome dado como certo, já tá nos bastidores articulando os ministérios. Cara, não acredito. Porque o grande nome da direita no Brasil ainda é o Bolsonaro. O grande capital político da direita ainda é o Bolsonaro. Isso é análise, isso não é torcida. Sim. Então, a partir disso, o nome, ou melhor, o sobrenome que vai disputar as próximas eleições presidenciais é Bolsonaro. E daí eu já te dou uma dica do que eu acho que vai acontecer. Que ele sempre brinca nas entrevistas dele, que eu acho uma responsabilidade tremenda, irresponsabilidade com o futuro do país tremenda, que o plano B dele é Bolsonaro. E eu acho que por trás dessa piada, claro que ele está falando de si, claro que ele está falando de si próprio, mas ele não está falando apenas de si próprio quando ele fala que o plano B é Bolsonaro. Eu acho que o plano B dele é Eduardo Bolsonaro. Acho que é Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o plano C dele é Michele Bolsonaro. Eu acho que o plano D dele é Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro, um dos grandes problemas do Bolsonaro, do governo Bolsonaro e da forma como se esfacelou o bolsonarismo do ponto de vista de representação e sucessão foi a ausência de confiança. Foi o que a gente já falou, inclusive, no congresso do MBL. O problema do bolsonarismo é confiança entre eles. Total. Né? Foi uma fagocitose que aconteceu, nem sei se é o processo biológico correto, né? Mas foi uma fagocitose que acontece entre eles ali. É uma relação desarmônica, né? Interespecífica, porque são espécies totalmente diferentes, né, que acontecem entre eles, que, cara, é Bebiano, me ajuda, Bebiano, Carla Zambelli, Santos Cruz, Sérgio Moro. Até o deputado preso lá se ferrou também. O deputado preso e eu esqueci o nome Daniel dele. Silveira. Daniel Silveira. Como é o nome do outro lá que... O Bob Jeff também. O Bob Jeff que recebeu os dois com lá. Então, o Bolsonaro, o Magno Malta, Sim. que vai e volta. Então é um processo de abandonos, desapoios, e quem não segue o bolsonarismo com uma religião fica no meio do caminho. Então esse processo faz com que eu chegue à conclusão que o Bolsonaro, além de ser uma figura extremamente ciumenta e uma figura que não consegue abrir mão do seu próprio poder, cara, ele não confia em ninguém. E o fato do capital político estar com ele, dele falar que a sucessão dele só vai se dar quando ele estiver morto, faz com que eu não acredite que ele vá confiar em outra pessoa. Inclusive, eu acredito que haja a possibilidade de, eventualmente, o sistema querer lançar Tarcísio e o Bolsonaro ter um candidato dele. O Tarcísio não vai ser o primeiro candidato do Bolsonaro, sob nenhuma hipótese. Então, existe a possibilidade do Tarcísio sair, mas não com o apoio do Bolsonaro. Eu acredito nesse cenário. Eu acredito mais nesse cenário do que, eventualmente, ter uma candidatura do Bolsonaro com a do Tarcísio, e eventualmente aconteça o que aconteceu nas eleições municipais aqui de São Paulo. Então, eu quero tal candidato, e ele vê que o público dele não está acompanhando ele e indo apoiar o Marçal, ele, não, talvez o Marçal não seja tão ruim, e ele fique nessa quebra, eventualmente passe a apoiar o Tarcísio no meio do processo por desgaste da sua candidatura, do que ele, de antemão, apoia ele. E viajando aqui, não é possível ter uma troca aí, a gente não te prende, mas seu sucessor é o Tarcísio. Pode, eu acho que um excelente cenário, nunca tinha pensado nele, acho que um excelente cenário, porque daí tu mexe justamente naquilo que eu tô falando, no egoísmo do Bolsonaro. Porque daí ele não tá precisando do país. Vou dizer, mas de repente a gente abre mão disso aí pra me salvar, pra me preservar. Porque se a gente pensar do ponto de vista político, não tem possibilidade, que a preservação dele é manter o nome. Nesse ponto eu concordo contigo, tipo, cara, ele nunca vai deixar abrir sair no nome dele, é verdade. Tipo, ele é muito ególatra. Exatamente. Mas se o ego dele for se manter solto, ele pra não ser preso,
ele abriu mão de toda a pauta contra o judiciário. Sim. Para não ser preso, para defender os filhos, ele abriu pautas políticas assim, também importantes de combate à corrupção, Sim. né? Nos principais quadros do governo abriu mão também. Então talvez para se salvar ele abra mão da vida política dele, assim. Mas eu acho que seria um grande início do fim do bolsonarismo, assim. Ah, com certeza. Grande, e eu acho que ele acontece. sabe disso, eu acho que Sim. ele não faria isso. Sim. Quem mais que nós temos aí? E vamos lá, Pablo Marçal. Eu acho que é um nome morto politicamente, cara. Você acha, velho? Acho que é um nome morto politicamente. Não acredito que ele vá ter uma longa vida, porque eu acho que ele não... Eu também acho que não. No longo prazo, não. Mas e em 2026? Porque eu acho que os outsiders têm um grande problema. Tentar engolir o sistema. Uhum. O sistema não é engolido. Não é engolido. Todo mundo que tenta lutar contra o sistema, e não falo do sistema corrupto, do patrimonialismo, clientelismo, não. Eu falo do status quo político. Uhum. Né? Então acho que eles... A partir do momento que eles se veem qualquer tipo de ameaça, eles se juntam. E daí a esquerda com direita. Não é uma aglutinação dentro de um espectro político, não. O sistema se protege contra essas pessoas. Né? Então acho que o Pablo Marçal também tinha muito essa ideia de vou lutar contra o sistema político partidário. Cara, o sistema vai engolir ele. O Gustavo Lima, que a gente tá aí dentro do nosso sistema, já foi engolido na pré-campanha, uma semana depois, sentando com um dos políticos mais tradicionais com um Caiado, dizendo assim, meu amigo, você não vai sair. E tá bom, não vai sair. Então acontece acordos que o Pablo Marçal, se for tentar correr por fora, não vai acontecer. O próprio Bolsonaro, que se dizia um antissistema, depois estava dizendo que era do Centrão, né? Colocando o Ciro Nogueira, que é um dos principais representantes do sistema, debaixo do seu governo para cuidar. Eu nunca imaginei que o cara ia botar o Ciro Nogueira para cuidar do governo. Então, assim, cara, outsiders, eu realmente não acredito na possibilidade de qualquer prosperidade política. E ele junto com o União? Porque ele tá no União agora, né? Mas tá inelegível também, se eu não me engano. Eu acho que a União não teria interesse em lançar a candidatura dele. Então provavelmente seria o Caiado mesmo que sairia. O Sérgio Moro foi engolido, né, cara? O Sérgio Moro foi engolido. Mudou de partido para concorrer, foi cada vez mudando de posição na... Isso é uma merda, né? Nacional. Porque, querendo ou não, a gente também tem que botar a missão de por mais uma missão numa perspectiva de ser um outsider, né? Ou você acha que não? Eu acho que a missão não é um outsider, porque eu acho que a construção do MBL sempre foi uma construção muito institucional. Muito institucional. Tu pega na forma como nós defendemos o impeachment da Dilma. Totalmente institucional, né? Cumprindo todo o rito legal. Nós passa para a forma como nós defendemos e criticamos o governo Bolsonaro. Uma perspectiva totalmente institucional. Passa na forma como nós defendemos aquilo que é primordial na agenda política brasileira. Uma nova Constituição, tudo institucional. Na forma como nós lidamos com os problemas do país. Uns pintam o Brasil como uma ditadura, né, sanguinária, precisamos de uma revolução, e outros optam por dizer que está tudo normal num país que claramente há uma união entre o executivo e o poder judiciário. A posição prudente do MBL em dizer nem tanto céu, nem tanto a terra, é totalmente institucional. Então acho que o MBL tem uma maturidade, ainda que tenha apenas um deputado federal, né, tem uma maturidade muito grande e uma boa visão sobre aquilo que está acontecendo no país. Então acho que nós temos essa maturidade e não seremos considerados um outsider a partir do momento que, ainda que o nome da nossa chapa majoritária seja alguém que não tenha nenhuma candidatura, nunca tenha tido qualquer tipo de mandato, eu acho que já vai vir com essa maturidade e estrutura partidária institucional como um porta-voz de algo maior do que uma candidatura, né? E defendo muito isso. Sim, mas a ideia de quebrar o status quo, que no caso seria a burocracia instalada que a gente tem, né? Não seria justamente a nova Constituinte de quebrar o status quo, né? É que eu acredito que uma nova Constituinte, por mais contraditório que isso possa fazer, isso é uma boa discussão que a gente pode ter, uma nova Constituinte no Brasil eu não considero uma grande ruptura. Porque eu acho que vamos pensar do ponto de vista conservador. Histórico. Vamos pensar do ponto de vista conservador. Então, o conservador vê uma casa que está com problemas, bom, nós precisamos ajustar o que essa casa tem de problemas e não destruí-la de uma forma revolucionária. Eu acho que a Constituição já é um grande elefante na sala. Pode não ser falada, mas todos os problemas que o brasileiro enxerga como um problema, né, já passa por uma nova Constituinte. Você pode ver que tem gente defendendo a discussão sobre uma
a volta da monarquia, sabe? Então, assim, o brasileiro claramente viu que o sistema político precisa de ajustes. A gente teve recentemente uma discussão, agora acho que foi 2015, 2016, né? A discussão sobre o distritão, então uma nova forma de discutir, sobre o semipresidencialismo, uma nova forma de discutir a política. Então o brasileiro já está discutindo, né, mudanças abruptas no sistema político brasileiro. Então acho que uma nova política se encaixa justamente com isso e não como uma forma revolucionária. Porque é meio necessário, assim, a gente tá vendo que é necessário essa mudança meio abrupta, mas não necessariamente revolucionária. Mas e mesmo assim, então vamos já vamos pegar isso aí pra gente falar o que a gente enxerga um pouco mais pra frente, não só 2026. Porque assim, claramente tá tendo uma mudança, eu acho, de sentimento dentro da direita, não só no Brasil, mas no mundo afora. No mundo afora, claramente, na realidade. Né? No mundo afora, claramente. Né? Tem Trump aí tem a AfD, aquele Reform UK, tem, tipo, as coisas estão mudando aí na direita, mundo afora, e parece justamente que a direita é a que tá pegando parece hoje que a esquerda virou o status quo, né? É aquela velha história de que as ordens se inverteram. Hoje a direita ela é representante de algo mais revolucionário, mundo afora, e a esquerda ela é representante do status quo, né? E aí que tá o ponto. Isso vai chegar no Brasil? Não vai, porque tem algumas coisas acontecendo aí já no Brasil. Por exemplo, a bolha católica ela tá cada vez maior. E a bolha católica, ela tem suas percepções políticas. E as percepções políticas dessa bolha católica, principalmente quando a gente fala do Zoomer, da geração Z no geral, ela tem uma tendência a ser uma visão mais radical. Então, assim, o que você acha, velho? O que você acha que tá surgindo aí? Como é que vai ser a cara da nossa nova direita? Isso? Porque, assim, a gente tá falando aqui no Brasil dessa direita, isso é algo que eu conversei com o Ricardo, inclusive, que é uma direita 2013, Mises, Instituto Liberal, Olavo de Carvalho e etc., essa visão meio Reagan da vida, né, meio Ronald Reagan e tal, mas isso parece estar mudando aí. Parece bastante. Inclusive, cara, eu sou extremamente crítico, eu não sei o que o Ricardo falou, eu amo o Ricardo, mas assim, eu sou extremamente crítico a essa visão de que essa direita existe no Brasil de forma relevante. A direita Fórum da Liberdade não existe de forma totalmente relevante para o debate político no Brasil. O que existe hoje é uma direita personalista e uma direita que se formou, se materializou a partir dos pilares, que na minha opinião esse era o mais fraco, que era o pilar ideológico, do ponto de vista de liberalismo, ideológico, do ponto de vista... Eu não sei se a gente separa ele de um Paulo Guedes da vida. Você separaria? O quê? Em nível essa econômico? Galera mais Mises, Hayek... O Guedes é diferente em termos de pensamento econômico, é diferente de escola austríaca. Tá, então eu vou separar, assim. Não, eu não digo nem questão de escola intelectual, tô falando da questão de representação política. O Paulo Guedes representaria essa pessoa? Não, acho que representa. Se for pensar nas lideranças da direita, se for pensar que toda essa questão ideológica da direita 2013 foi completamente fagocitada pelo Bolsonaro, então quem representa dentro do bolsonarismo seria o Paulo Guedes. Claro. Exatamente. Então eu penso, o Paulo Guedes representando essa galera mais liberal na economia, né, que entra o Salim Matar, que entra qual é o nome daquele outro cara que assumiu também esqueci, Paulo Webel. Toda essa galera que tava junto com o Bolsonaro na parte econômica, né, tem essa parte da direita. Nós temos a direita ideológica, né, que é uma patifaria, né, que dizem que leram Olavo de Carvalho, não leram nada, não leram porra nenhuma, não sabem nada do que estão falando. E nós temos a direita também de combate à corrupção, né, que era o lavajatismo, que está cada vez mais morto. Sim. Então acho que a direita brasileira é isso aí, é dentro dessa estrutura. E a direita personalista, que também pode ser identificada como vou botar o cristão, porque eu acho que como isso é engraçado que trouxe, que eu também percebo, né? Essa quase contra-reforma que está acontecendo, né? Porque o Brasil sempre foi um país de católicos, né? Desde a década de 80, 90, houve essa ascensão do evangelicalismo,
E agora parece que o evangelicalismo novamente vai encontrar uma derrocada para a ascensão dos católicos novamente, né? Então quase uma contra-reforma está acontecendo no Brasil. Mas acho que politicamente esses dois grupos ainda dialogam juntos. Se tu olhar para nível internacional, a direita é segurança pública como principal pauta, acho que combate à criminalidade, que pode ser representada ali pela questão do Bukele, etc. Anti-imigração, que é uma pauta que nem eu te falei, para um conservador brasileiro, eu acho que essa é uma pauta que realmente não pega no Brasil. Não faz sentido. Não faz sentido aqui pra gente. Mas pega ali países como a Itália, a oposição francesa, né, que tem até os próprios Estados Unidos, tem essa pauta mais anti-migratória. E do aspecto econômico, um protecionismo crescendo. Né? Tanto o protecionismo europeu, né, na agenda europeia, quanto o protecionismo agora representado principalmente por Donald Trump, né? Então, cara, eu acho que o protecionismo seria interessante, cara, porque eu consigo pensar só numa figura da direita que discutia a parte econômica de um ponto de vista bem protecionista, que foi o Enéas. Sim. Né? O Enéas era bem crítico à ideia do liberalismo econômico. Tu consegue identificar outro cara recente que defendia isso? Não, pior que não. Pior que assim, é uma merda um pouco como foi simplificado o debate sobre isso depois dessa nova direita aí, 2013, Alamises, porque quando a gente vai pegar os liberais brasileiros clássicos em termos de economia, a gente tem o Goudin, por exemplo, o Eugênio Goudin. Ele teve um debate junto com... Meu Deus do céu, deu um branco total o nome do cara. Enfim, ele teve um debate muito famoso lá na década de 30 e assim, ele era um cara, ele é o nome, talvez o pai do liberalismo econômico brasileiro. E assim, ele debatia isso de maneira pragmática, ele não falava que tinha que derrubar todas as tarifas comerciais brasileiras e etc. Ele tinha vários setores da economia que o Goudin, ele escreve G-U-D-I-N, para quem quiser pesquisar, é Goudin que se escreve. E assim, ele debatia isso de uma visão mais técnica, o próprio Roberto Campos, né, desenvolveu o BNDES, etc. Então eles debatiam isso de uma maneira mais complexa e não tão à moda caralho que geralmente esses novos liberais surgiram em 2013, eles falavam, não, só derruba tudo e já era, e o livre comércio vai tomar conta de tudo. Não é bem assim, sabe? Mas, assim, de uma visão protecionista mesmo, eu não consigo, pelo menos de um líder político, eu não consigo pensar em alguém fora o Enéas, assim. Mas e aí, a questão é, eu também não sei se essa é a visão necessária que a gente teria que ter também. Não, acho que não. Sabe? Acredito que não. Eu acho que o Brasil, ele necessita de um Estado, não digo forte, mas um Estado necessário, ainda que eu odeie esse termo, mas um Estado necessário, porque, primeiramente, é um país, foi um país que conseguiu resistir a quebras, né? Então é um país muito amplo, né? Há vários Brasis dentro do mesmo Brasil. Então a política pública, pensando numa perspectiva nacional no Nordeste, que cabe para o pessoal ao Sul, claramente vai ter um certo tipo de problema para a sua assimilação. Tanto é que a gente debate tanto a questão da nova Constituição, sem sombra de dúvida, a prioridade dela deve ser justamente a descentralizar o poder decisório e a formação de políticas para os estados, né? Até mesmo para que a gente possa, de uma forma mais empírica, saber aquilo que dá certo e aquilo que não dá, porque as políticas nacionais realmente são muito distantes para a diversidade do povo brasileiro. Fato é. A própria missão tem um olhar, e que eu acho extremamente importante e necessário, eu acho que é uma ala, né, ala entre aspas, representada pela ideia do Renan, do Ricardo, do Bisotto, dessa galera que defende uma maior presença no Estado, a qual eu concordo do ponto de vista econômico, de defender a industrialização. Será que é realmente um problema de defender a industrialização? Que traria uma visão mais protecionista, né? Mas ao mesmo tempo a gente defende o fim da Zona Franca de Manaus, Sim. Né? Que já puxa para uma visão mais liberal. Pois é, né, cara? O MBL, ele tá meio esquizofrênico.
Porque a real é que, assim, a gente tem pessoas que pensam muito diferente dentro do movimento, né? Claro. E aí a gente permite essa divergência de pensamentos. E aí parece meio esquizofrênico, de certa forma. Eu acho que é uma pluralidade importante. Eu também acho. Eu quero ver o que vai surgir disso aí, né? Eu acho que é uma pluralidade importante, assim. Porque, por exemplo, qual é a nossa visão acerca de programas assistencialistas? Sim. Até mesmo programas de discriminação positiva, por vezes, são poetas. O Ricardo é favorável às cotas, né? Tanto sociais quanto raciais. Uhum. Então, assim, é uma visão programática do ponto de vista de... E isso ainda não sai da economia, né? Porque fala sobre produtividade, sobre, enfim, futuro da mão de obra. Então, possivelmente, o próprio debate previdenciário, a gente vai ter discordâncias também, né? Acerca do futuro, tem que ter uma reforma mais dura, mais ampla, né? Quem deve contribuir mais, quem deve contribuir menos, né? O Kim tem uma visão muito importante de combate ao privilégio do alto escalão do funcionalismo público. Outras pessoas certamente vão ter uma visão mais prudente, não, há funcionários e há funcionários. Então acho que é uma visão do ponto de vista de debate econômico de formação da direita que é bem interessante. Mas eu acho que daquilo que vai ser importado, por exemplo, um Milei brasileiro, cara, um Rafael Lima, eu tenho uma resistência muito grande ao Milei, que eu tenho uma resistência muito grande a anarcocapitalistas, né? Então eu não consigo botar o Milei nesse mesmo bolo, porque eu acho que o Milei é pouco pragmático na forma econômica, na visão econômica, né? Parte mais para um privatiza tudo, para reduz tudo, né? Então eu não consigo imaginar um Milei com protagonismo brasileiro, com relevância, que seria o quê? Vamos ver. Paulo Cogos, Rafael Ideias Radicais. Sim. Né? Então são esses políticos que eu consigo ver com uma visão bem liberal das coisas. Sim. Né? E fora que também eles pegaram o Milei, talvez ele ganhou porque ele veio com um discurso disruptivo numa Argentina em que o maior problema era a questão econômica. Sim, né? Verdade. Então, verdade. Aqui no Brasil, não. Talvez aqui no Brasil talvez a questão mais importante seja isso aqui, né, velho? Seja a questão de segurança pública, né? E aí talvez o cara que surgir com esse discurso disruptivo esse é o problema também, né? O Brasil é um país, o Brasil, a América Latina, é extremamente personalista. Né? Sim. Infelizmente não vai ter como a gente fugir dessa questão de que, mesmo dentro da missão, eu acho, se a gente conseguir eleger um presidente que vai conseguir resolver a parada, é porque esse cara, ele realmente, ele conseguiu capturar uma atenção as pessoas, uma identificação com o povo brasileiro tão grande que gerou, infelizmente a gente vai sempre pular de Bolsonaros e Lulas para Bolsonaros e Lula, sabe? A questão é o quão bom é esse Bolsonaro e esse Lula, quão competente é esse Bolsonaro e esse Lula, tá ligado? A nossa liderança vai ser uma liderança carismática. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu tenho um palpite, né? Pra mim, na minha opinião, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Acho que vai ser o Renan, assim, há um espaço de médio prazo, claro, mas acho que vai ser o Renan, essa figura. Engraçado, porque a Argentina também tem... tu trouxe um bom ponto, né? Porque a Argentina também teve isso. Além dele saber o problema estrutural do país, que era a questão econômica, ele é um populista. Ele é um populista. Sim. Né? Então, assim... Não tem nada ali de um cara técnico, ainda que ele seja um cara inteligente, tal, professor. Ele é um populista total, serra e tal. Motosserra, né? Sim. Cara, mas eu vou te fazer agora uma pergunta sobre isso antes, sobre a questão das lideranças carismáticas, agora me fugiu, cara. Cara, é incrível, inclusive, só sobre essa questão das lideranças carismáticas, é incrível como os Estados Unidos, ele virou o Brasil, né, meio nesse sentido. Sim, né? sim. Agora tá subindo tarifa, tá estruturalmente virando um Brasil, e politicamente também porque agora, cara, com certeza, eu acho que a resposta ao Trump, na próxima eleição, vai ser um democrata muito mais populista também, sabe? Ferrenho, assim. Eu não sei exatamente o que esse democrata vai defender, qual que é o discurso que ele vai trazer, sim. Mas esteticamente ele vai ser algo mais próximo do que tem o Trump agora. E o Trump esteticamente é muito parecido com o Brasil, né? Sim. Cara, isso é curioso, né? Porque tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata morreram do ponto de vista de renovações de novas lideranças. Institucional. Assim. Porque o trumpismo, obviamente, vai querer ter o sucessor do trumpismo, que é bem diferente
da ala republicana, inclusive de representação no Congresso. Sim. Né? Então, os principais nomes do Partido Republicano ainda permanecem como oposição ao Trump, né? Que eu particularmente gosto bem mais. Se tu olhar o Partido Democrata, cara, o Partido Democrata, inclusive, tá pensando nisso hoje de madrugada. Sim, de madrugada, pra ver como são um cara estranho. O Partido Democrata, ele passa, obviamente com nuances ideológicas, mas ele passa por um processo de reformulação muito semelhante ao PT, cara. Muito semelhante. Porque não tem uma linha sucessória. Então eles resgataram o Joe Biden, né? Sem quaisquer tipo de possibilidade de vitória. Resgataram o Joe Biden, conseguem vencer muito mais por oposição ao Trump do que por méritos dele na primeira eleição. Sim. Depois perde por realmente, ele não tinha condição de ganhar do Trump no primeiro, ele ganhou por sorte, consegue ganhar, aliás, perde na segunda vez, né? Antes de disputar uma eleição. A Kamala, cara, convenhamos, uma candidatura natimorta, umas primárias democratas natimortas também. Então, assim, cara, quem é a sucessão do Partido Democrata? Então, inclusive a gente não discutiu sobre isso aqui no Brasil. Né? A gente falou da direita, mas e a esquerda? E aí, velho? O que vai rolar aqui no Brasil? Porque pois é, verdade. A gente não falou sobre isso. Verdade. A gente tem Lula. O Lula, o que eu achava? Que ele tinha a mesma brisa do Bolsonaro que a gente tava falando agora. Ele nunca ia deixar alguém tomar o posto dele agora de novo, ou ele, até por falta de opções, que o PT não tem mais ninguém decente pra sair, ninguém tão carismático. Só que aí tem aquela questão que acho que o Kim geralmente fala como argumento de que ele não vai disputar de novo, que é a biografia dele. Sim. Né, que ele não quer terminar a biografia dele com uma derrota. O que parece fazer muito sentido pra mim também. Porque, cara, essa é uma questão que cada vez mais eu enxergo também, quanto mais eu entro, eu conheço a classe política, o ego é uma das maiores variáveis do tabuleiro, sabe? Tipo, quando você vai tentar, pelo menos ali no meu microcosmos ali, quando você vai tentar prever algumas movimentações do tabuleiro político, você tem que levar o ego em consideração como uma das maiores variáveis em todas as jogadas, entendeu? Porque o político tem essa tendência de ter um ego muito alto, né? E, enfim, acabar sendo derrotado no final da sua carreira política, ou no caso do Bolsonaro, acabar passando o bastão para alguém que não é da família. Isso tudo é ego, né, de maneira geral. E o Lula, velho? O que você vê aí, velho? Cara, eu discordo muito do Kim, porque nesse ponto, eu já vi ele falando várias vezes também, e eu acho que faria sentido pra qualquer pessoa normal. Mas para o Lula, eu não acredito nisso, cara. Se eu fosse o Lula, certamente seria isso. Mas eu acredito que o Lula, ele vai até o final com essa candidatura. Eu acho que ele vai chegar com viabilidade eleitoral. Eu acho que não somente com viabilidade, como eu acho que o Lula, num cenário que não haja um candidato do sistema, vulgo Tarcísio, eu acho que o Lula chega como favorito, inclusive. Eu não acho que o governo Lula seja um desastre 2 anos antes do período eleitoral, ao ponto de decretar uma derrota dele. E sei que essa minha opinião é extremamente minoritária dentro do movimento, enfim. Não acho o governo Lula um fracasso. Acho que tem bons números para apresentar. Eu acho que tem a queda do desemprego, tem uma inflação relativamente controlada, então tem alguns aspectos que podem ser explorados. Acho que, por exemplo, quais são os grandes trunfos da oposição? As relações internacionais. Ok. É amigo do Maduro, cara. Isso não importou. Questão moral, estão começando os casos de corrupção no governo, ele foi eleito e preso, né? Então, assim, eu acho que os grandes problemas do governo Lula, eu acho que se ele ajeitar a questão da barriga, se ele conseguir chegar próximo ao período eleitoral com o controle do supermercado, com a redução da inflação nos alimentos, etc., e com a devolução do poder de compra para o trabalhador, que eu acho que é o grande trunfo de todos os governos Lula, eu acho que ele não teria quaisquer tipo de problema em retomar isso uma vez que ele está com a máquina na mão. Cara, eu acho que o brasileiro médio é seduzido novamente pelo governo Lula. E não tem projeção, cara, não tem liderança. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Janja era para ser a sucessora do Lula. Ele não imaginava que a Janja ia ser tão odiada.
Ele não imaginava que a Janja ia se tornar uma figura quase tão impopular quanto ele. Essa era a ideia inicial. A ideia inicial do Lula era fazer um cristianismo. É a ideia dele. A minha mulher é minha sucessora, né? Então acho que ele falhou arduamente nisso. Ela falhou. Ela falhou, talvez, né? Ela tenha falhado mais do que ele. E, então, cara, socióloga, filiada ao Partido dos Trabalhadores desde a infância, com certeza ela tinha interesse eleitoral. Certamente. Ela não é aquela, uma pessoa totalmente outsider da política que eventualmente se casou por amor. Não, cara, ela é uma pessoa que ela sabia muito bem aonde ela está e onde eventualmente o posto de primeira-dama poderia levar ela, né? Então acho que seria ela. Não acredito que o Haddad tenha quaisquer tipo de chance política, esse sim por um desgaste personalista em função do Tachad. Acho que esse aí sim tomou todo o ônus de representatividade. A gente sabe que o Lula adora colocar uma... Eu não tenho dúvida que o posto da Gleisi Hoffmann acontece por 2 motivos. Primeiro, por uma necessidade de sinalização para a ala dela do PT, né, que é a ala de oposição ao Haddad. Então, como o Haddad tem um desgaste, tem um carinho muito grande do Lula e uma relevância muito importante na relevância do governo, né, a parte do Haddad, da Simone Tebet, né, enfim, acabou assumindo um protagonismo além da participação da ala interna da Gleisi. Então acho que foi um carinho nessa ala interna, que não tem muita representação no governo, mas também foi uma tentativa do Lula de projetar mais um nome na Gleisi Hoffmann, que eu acho patético, né, que tem a simpatia de um copo d'água. Sim. Né, mas eu acho que também é uma tentativa de estabelecer uma linha sucessória, que a Gleisi Hoffmann é uma xerifona que tá tomando conta do galinheiro, né? Quem é que é a outra xerifona que tomou conta do galinheiro, que tu te lembras? Dilma Rousseff. Claro. Então, assim, eu acho que o Lula gosta de uma gerentona e eventualmente possa tentar flertar com ela. Cara, ou outro nome é Manuela Dávila, que não tem partido, né, cara? Ela tá sem partido? Tá sem partido. Se desfiliou do PCdoB. O que ela tá fazendo agora? Ela tá vendendo livro, ficando rica e fazendo palestra. Porra, velho. Sobre trans nas universidades. Né? Que maravilha, né, cara? É isso que ela tava. E ganhando muita grana. Sabe, ela ganhou Eu imagino, palestra é muito eleições, cara, velho. Ela ganhou 800 pau. Isso é louco. 800 fazer o pau. quê? Em assessoria. Elegeu 2 candidatos dela. Só ganhou dinheiro. Então, de assim, que partido, sabe? Não sei que partido. Não sei que partido. Acho que foi uma assessoria bem... Cara, eu acho que ela fez assessoria a partir de centro também, cara. Não foi só de esquerda, não. Bota fé. Não foi só de esquerda, não. Então, e aí parece que a esquerda tá começando a tiktokizar também, né? Que coisa, uma coisa horrível, né? Porque aí a gente tem outros players surgindo aí, como o querido lá do Recife, João Campos. Eu tava com o Eduardo Campos na cabeça. O João Campos. Tem mais alguém, enfim, já temos o Boulos, e essas figuras aí. Cara, não acredito, porque daí o PT teria que... O que vai acontecer com o PT, cara, na minha concepção, é muito semelhante ao que aconteceu com o PT carioca, assim. Uhum. Ele vai acabando, vai tendo que abrir espaço, o pessoal vai acabar naturalmente ocupando esse campo político, e agora todo mundo quer, mesma coisa que acontece no bolsonarismo, só que de uma forma diferente, porque todos eles querem beber da imagem do Bolsonaro, de uma imagem personalista. Na esquerda, eu acho que não vai acontecer isso necessariamente. Eu acho que estão todos eles ali esperando o cadáver apodrecer. O bolsonarismo não. O bolsonarismo é uma sanguessuga. Eles não. A esquerda funciona mais como urubus mesmo, porque ninguém quer se vincular muito ao Lula nesse momento. E eu acho que o novo PT, que vai acontecer por uma ausência de novas lideranças do PT, ele vai ser uma centro-esquerda. Eu acho que vai ser um partido democrata, que vai ficar desde um centro, vamos dizer assim, que é um Eduardo Leite da vida, desde um centro que é um Eduardo Paes da vida, até a uma centro-esquerda, porque o meu grande medo era do PSB. Olha só como é que estava o PSB. Flávio Dino, antes, né? Flávio Dino, Marcelo Freixo, Tabata Amaral e Alckmin. Pô, timaço, hein? Sim. Timaço. Do ponto de vista de relevância política, um timaço. O PSB foi para as eleições de 2022 estruturado com esse quarteto. Eu falei Freixo? Não, né? Não, acho que não. Falou? Falei? Então tá. Tu tinha 4. Sim. Então, assim, cara, é uma forte relevância. Sim. Né? E João Campos. 5 cabeças do PSB.
Então, os dois namoradinhos ali, né, tomando conta do partido a nível nacional. Então, cara, eu tinha uma certa resistência ao PSB, assim, ainda olho o PSB com uma certa temperança, assim, sabe? Então, acho que daí que vai vir o próximo nome da esquerda. Esse que é o ponto, assim. O PT, ele vai se transformar, mas vai continuar sendo a força hegemônica, ou ele vai ser substituído por uma outra força? Porque se a gente for para uma ala Partido Democrata, eu acho que o maior nome para tomar esse posto é justamente o PSB, né? Eu acho que é ele que tem a maior... esteticamente parece muito mais que o Partido Democrata nesse sentido, né? Sim. A Tabata é a cara do Partido Democrata é a Tabata. E, cara, e aí, inclusive, isso é algo que o Impera comentou num podcast que a gente fez, que é, cara, não parece que meio que o Brasil é sempre atrasado, né? Em tudo, na realidade, o Brasil é sempre atrasado, inclusive na questão das ideias. Se a gente estiver indo para esse lado, não parece que o Brasil novo vai ser uma direita à la Reagan e um partido democrata, e a gente vai estar, tipo assim, a gente vai estar importando os valores da década de 90, 80, Só e vai estar atrasado agora. De novo. Só chegando exatamente, agora. vai estar chegando agora, e aí, tipo, o mundo já está em outro lugar, e aí a gente vai estar atrasado de novo. Cara, eu não tenho a expectativa que a direita brasileira possa ser uma direita estilo Reagan. Acho que a direita, acho que não. Acho que a esquerda eu concordo, mas a direita acho que não. Acho que a direita vai continuar por muito tempo até a gente conseguir estruturar o nosso partido, né, com os princípios culturais, de relevância, de construção de identidade nacional. Acho que o papel da direita é muito mais embrionário do que a esquerda. Porque a esquerda já está com o identitarismo aí na porta, então ele já tem uma agenda política a ser implementada. Uma direita séria teria que retornar Cara, é de onde viemos, para onde vamos e onde estamos. É um livro amarelo, Sim. a direita, né? Enquanto isso, a esquerda, eu acredito que ela esteja mais formulada do ponto de vista de agenda. Sim. A agenda da esquerda, eu acho que está mais bem definida. Eu colocaria a esquerda do ponto de vista de 3 possibilidades. Ou um Eduardo Leite, que também acho que é a cara do Partido Democrata. Sim. Ou a Tabata Amaral, a cara do Partido Democrata. Ou uma... Como é que é o nome dela? Alexandre Ocasio-Cortez, a OC, né? Sim. Ou uma OC que é a nossa Erika Hilton. Sim. Né? Então acho que seria por aí, velho. Cara, eu acho que, assim, uma questão que distinguiria muito em qualquer aspecto a direita latino-americana no geral do que está sendo construído ou do que foi qualquer direita americana, é o tratamento com o crime organizado, na realidade, né? Porque eles não têm o mesmo problema que a gente tem lá. Sim. Né? Tipo, literalmente pessoas dominando um pedaço do seu território ali, né? Então, só aí eu acho que isso já distingue muito o que a gente poderia parecer com eles também, né? Sim, verdade. É verdade. Porque, pô, a gente tem que... Foi aquilo que eu falei pro Ricardo no último episódio. Tipo, cara, se a gente tá falando em acabar com o crime organizado, a gente tá falando em literalmente liderar uma guerra. Sim. Liderar uma guerra contra... E isso é meio bizarro de se pensar, mas isso já distingue muito o que a gente teria com a direita. Agora, cara, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas eu ia entrar numa outra questão, que eu acho que você é uma pessoa boa pra responder, que é uma questão que eu tenho muito em mente, que é a questão da cultura. Porque assim, cara, acho que, inclusive tá o Oruan aqui na capa, a gente concorda que a cultura brasileira tá um lixo, um dos grandes objetivos da Valete é justamente tratar sobre esse assunto, é para ser uma revista cultural e etc. Só que, cara, como é que muda isso no Brasil, velho? Cara, é a melhor pergunta que eu já Porque assim, velho, porque assim, quando a gente pega por exemplo, uma grande questão que o Oruan representa, além da questão do crime, é uma cultura explicitamente hedonista, assim, explicitamente da putaria. Sim. E aí é uma questão que eu já discuti com o Bisotto, inclusive, pô, o Brasil, ele é inerentemente um povo da putaria, né, porque o Bisotto, ele sempre fala, né, quando o Brasil foi fundado, a gente chegou aqui com a ordem de Cristo, e aí eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi uma missa, e aí depois eles foram lá e fizeram uma orgia com os índios. E aí, então, a gente é esse povo aí, que é extremamente religioso e da putaria ao mesmo tempo.
E aí quando a gente vai ver os dois maiores os segmentos musicais no Brasil, é funk e sertanejo hoje, Sim. certo? Sim. Os dois são muito da putaria, Sim. né? O funk de maneira mais explícita e o sertanejo é uma putaria mais romântica Soft. e de porno também, sabe? Só que mesmo assim é da putaria. E, cara, vamos lá, a gente tem que abraçar isso aí. E aí, tem vários elementos no Brasil que mostram, a gente teve o pornô chanchada, né, no cinema, a gente teve várias dessas questões. E a gente abraça isso não é um problema, isso é um problema. E a outra questão é, tipo, cara, como é que vai construir cultura de massa decente? Porque me parece algo difícil de se fazer, sabe? A cultura de massa decente. Cara, enfim, eu poderia falar, porra, vamos falar aí, dá pra gente trocar uma o ideia que você quiser. 200 horas sobre isso, cara, é um assunto que eu gosto muito. Mas respondendo a tua pergunta, nós somos o país da putaria. E eu acho que a gente deveria abraçar isso. Abraçar isso porque quando a gente olha, não somente por causa da minha personalidade natural, mas assim, acho que do ponto de vista estrutural, cara, não adianta, cara, vou ler só o Vinícius de Moraes, cara, o brasileiro não vai ouvir Vinícius de Moraes, cara, o brasileiro ele não vai ouvir Tom Jobim. Não existe isso, não existe essa possibilidade. A gente pode, que nem a gente comentou no início do podcast, né, do ponto de vista conservador, do ponto de vista de adaptação de uma realidade colocada, do ponto de vista de seguir a tradição cultural do nosso país, não adianta. E nós somos o país dos Mamonas Assassinas, cara, Mamonas Assassinas também era uma putaria. Desculpa, MC Pipoquinho é horrível, mas o Mamonas Assassinas também tava dando tapa na bunda de todo mundo na televisão, na TV aberta há pouco tempo. A gente esqueceu disso, a gente olha pra um passado romantizado. A TV da década de 80 era... A gente romantiza um passado no Brasil que não existiu. Pelo menos quem discute isso vivo, não existiu. Mas na década de 60, na década de 70... Na década de 70 era uma cultura marginalizada que tomava a frente. Era uma cultura do samba, que era um samba marginalizado em sua maioria, era um samba popular e que tinha, assim, coisas envolvendo bebida, envolvendo cachaça, envolvendo, por vezes, até drogas ilícitas, né? Então, é esse passado o nosso ideal? Não. É um passado que tem como desvincular da construção da identidade brasileira? Não tem como. Tu pega uma Adoniran Barbosa, que, claro, a riqueza das letras, a riqueza da melodia era de uma forma incomparável com aquilo que existe hoje. Mas também existia malandragem. Um Cartola também existia malandragem. Um Chico Buarque, a música popular brasileira, também existia a malandragem. Também envolvia temas que hoje são colocados como, entre aspas, machismo, como preconceito, etc. Também envolvia tudo isso. Então também tinha o lado que era mais besterol, né? Um axé um pouco mais diferenciado, enfim. Cara, a cultura sertaneja que também, né, passou por modificações. Eu acho que a gente é o país da putaria, a gente precisa abraçar isso e a gente precisa adotar uma tática de redução de danos. Redução de danos. Então trazer mais pluralidade para esse debate, trazendo outras figuras pertencentes. O Renan, às vezes, né, uma crítica para o nosso grande líder, o Renan, às vezes, acha que o brasileiro vai abraçar uma música erudita, de um rock. Não vai fazer isso, cara. O brasileiro gosta de samba, sertanejo e funk, tá? Com algumas nuances disso. Porque o maior... o cidadão médio, ele quer consumir coisas mais fáceis de se consumir. Sim. Isso não é só musical, não é só cinema. É até, por exemplo, o próprio Renan, ele critica o podrão, né? Esses dias. Ele realmente comeu o podrão? Comeu o podrão. Cara, gostou. Comeu e gostou. Porque é isso, ele gosta. Cara, porque tipo assim, o podrão é salgado. É igual, tipo assim, alguma coisa, o doce brasileiro. O brigadeiro é doce, tá ligado? É fácil de você comer, é fácil de você entender e é bom, tá ligado? E, cara, eu não vejo muito. A gente pode falar de alta cultura, né? De produções culturais que o Brasil pode fazer que são mais complexas, desde culinária até a própria música. Pode, mas eu acho que isso não vai pegar na massa. Não vai pegar no brasileiro médio. Né? Não pega na massa, porque tu pega assim, qualquer prato tradicional do brasileiro envolve a janta do dia anterior. Sim. Cara, qualquer um envolve a janta do dia anterior. O que sobrou da janta? O que sobrou do almoço?
E é por isso que tem, né, um cachorro-quente com diversos tipos de componentes que muitas vezes não se conversam, por isso que tem uma pizza de carne, uma pizza de estrogonofe, por isso que tem um hambúrguer com 584 ingredientes dentro. Cara, isso faz parte do brasileiro, isso é ruim? Não, porque muitas vezes o estrangeiro vem pra cá e admira a nossa cultura e vice-versa, né, o Renan gosta, né, o cachorro-quente de lá é pão e salsicha. Cara, eu acho extremamente sem graça. Eu gosto de um milho, eu gosto de uma ervilha, né? O purê dos paulistas eu não gosto. Nossa, acho demais. Mas assim, faz parte da cultura brasileira e por vezes é bonito também. Sim. Então acho que é muito mais a gente encontrar beleza, e existe, naquilo que já faz parte da nossa construção, da nossa identidade nacional, e eventualmente buscar adaptando essa realidade, daquilo que já está posto, do que eventualmente, não, olha só, mas olha como é que se comportam lá fora, cara. Esquece. Não, isso não vai acontecer, na minha concepção, né? Cara, inclusive, você é pagodeiro, né? Sou. E o pagode, eu acho que é a única produção musical de massas no Brasil que não é explicitamente da putaria. Tipo, é algo mais romântico, assim. Tá, mas tem também. Tem? Tem também. Mas assim, você não concorda que não é tanto assim, igual... Concordo. Que tipo, o pagode ele é algo tipo mais me parece algo mais romântico do que da putaria, mas tem. Entendeu? Primeiro a gente foge, depois a gente foge. Também tem umas frescurinhas, tem. É Brasil, né? Não tem como fugir, né? Não. Mas também tem umas piadinhas de duplo sentido nos pagodes também, mas Mas, cara, é que eu gosto muito de pagode, de samba, porque, na minha opinião, ela retrata a realidade brasileira, né? Você pega, por exemplo, aquele samba que é muito cancelado, né? A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botequim. Já ouviu essa música ou não? A música, às vezes, por vezes, tá sendo muito cancelada nas redes sociais, né? Que é a música de um cara falando pra mulher, mandando ela cumprir suas tarefas domésticas. E, nossa, e pro outro lado também tem essa esquerda que é pra uma tábua rasa brasileira. Ah, mas como é que a mulher vai estar fazendo tarefas domésticas? Quem faz tarefas domésticas no Brasil é a mulher. Se isso é certo, se isso é errado, se isso é condenável, se lá pra frente tem que mudar ou se não tem que mudar, cara, não me interessa. Eu trabalho com a realidade. A realidade é que quem faz tarefas domésticas e muito bem feitas no Brasil são as mulheres e acabou. Na minha concepção tem que se manter assim, né? É machista, ele é um monstro da sociedade que não quer que a mulher evolua. Não, na minha opinião, isso faz muito mais parte de uma relevância do ponto de vista de construção social, de sucesso a longo prazo, e da criação de comunidades num país, a mulher cuidar das tarefas domésticas, do que ela tá num escritório fechado, sendo mandada por outro homem do que outro não é o seu marido. É verdade. Ela vai ser... Bom, sim, tu tem duas opções. Eu vou ser mandado por alguém, porque são os homens que estão nas estruturas de poder. Ok, então teu chefe vai ser um homem. Então tu vai estar respeitando um homem que tu não conhece, um homem que muitas vezes tu não sabe da índole dele, vai estar saindo, deixando de cuidar dos teus filhos, deixando de cuidar da tua família, deixando de poder botar, sei lá, uma música que tu gosta no ar, varrer a casa, falando com a tua mãe, né? Falando com as amigas no telefone, né? Com outras zonas de casa, assistindo um bom programa de televisão, podendo sentar ali, eventualmente tomar uma cervejinha enquanto varre a casa, pra estar dentro de um cubículo, respeitando um cara que tu não conhece, aturando gente chata, colega chata, disputa feminina no mercado de trabalho, sororidade. Mulher odeia trabalhar com mulher. Toda mulher que eu conheço odeia trabalhar com mulher. Cadê a sororidade nisso? Essa é a vida que querem pras mulheres, essa é a liberdade das mulheres, do que tá na casa dela, que ela que manda. Que ela chega em casa e fala, tira os sapatos aí, homem, que quem manda aqui dentro sou eu. Essa é a liberdade feminina. Cara, e é incrível como tá tendo uma mudança de entendimento do Zoomer em relação a isso, porque tá cheio de meme na internet de mina que, tipo, elas encontrando uma mulher que viajou do futuro da década de 60, assim, ela chega, então nós finalmente conseguimos chegar ao mercado de trabalho. E a outra manda ela se fuder. Exato. Coisa do gênero, a gente conseguiu mesmo, vai se fuder. Exato. Tá ligado? Que, tipo, cara, realmente, né? Ficar fazendo um bolinho em casa e lavar e, tipo, ficar fazendo as coisas é muito mais tranquilo do que ficar... Me parece mais agradável. Me parece melhor também. Me parece mais de boa. Cara, aí só voltando na questão cultural, eu acho que daí pra gente... Quanto tempo tá? Tá 1h25. 1h25? Aquela pausa de uns 10, 15 minutos. Tá. Voltar ali na questão cultural... e aí depois a gente entra nas perguntas, e que é só uma questão, você não acha que, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa veia da putaria, a gente também tem a veia religiosa. Sim. Né, e é outra coisa que eu venho falando também bastante nos podcasts, que é essa retorno à religiosidade que a gente está tendo
no Brasil, principalmente por parte do Zoomer, do Millennial, e tá crescendo várias bolhas, tá crescendo a bolha dos católicos, como a gente também disse, como a gente disse antes, tá crescendo algumas outras bolhas de protestantes também. O ponto é, será que, quando a gente tá falando da missão, do MBL, é um movimento que aposta muito no Zoomer, é por isso que eu gosto de discutir isso. Ele aposta muito na geração Z como uma geração, e nas próximas gerações mais novas, no Millennial, como gerações que futuramente vão ter um peso político maior, né? Porque hoje, né, quem domina a política brasileira, quem está nas estruturas burocráticas do Brasil, é uma galera mais velha, geralmente boomers, que estão aí, que mandam no Brasil. O Zoomer e o Millennial acabou de chegar no mercado de trabalho, né? Então tá começando a, por exemplo, eu sou o único, não, eu tenho eu e mais 2 na Câmara que são geração Z lá em Joinville. Só? Só tem 2. E cara, essa ou tem mais? Lucas? 26? 27? O Souza? Não o instrutor Lucas. Pode ser, tem cara de ser mais velho. Hã? Pode ser. Então, se não fosse ele, eu seria o único. E assim, na Câmara dos Deputados também tem quase nada, tem o Kim, tem o Nicolas, tem uma galerinha ali, mas são minoria. E é por isso que eu falo, a gente tá vendo esse retorno à religiosidade ultimamente, de maneira geral, cristã, retornando ao cristianismo aqui no Brasil. Será que não vai ter um choque? Um choque aí? Eu vou te devolver a pergunta, quero saber a tua opinião. E como é que tu acha que vai se dar esse choque? Tu acha que vai acabar em um conflito? Vai acabar saindo um Frankenstein? Cara, eu acho que no Brasil a tendência é que as coisas virem um Frankenstein, eu acho, né? A gente gosta muito de juntar as coisas aqui no Brasil, né? Tipo, sim. A gente gosta de botar cream cheese no sushi, entendeu? Sim. Então, eu acho que se for ver... O Brasil é isso, a gente tende a juntar todas as coisas. Mas eu não sei, é por isso que eu te perguntei, porque a gente sempre teve essas duas alas políticas, alas culturais, assim, que é um Brasil religioso, um Brasil conservador. Cara, isso se resume na figura do conservador médio brasileiro hoje, que é o pai de família que vai no puteiro. Exatamente, pegar uma trans. Né? Então, exatamente, assim, esse é o brasileiro conservador, hoje, infelizmente, né? Ele vai no... Eu amo minha família, né? Ele é um cara que tem um discurso totalmente retrógrado, né? E nem falo em questão daquilo que seria ideal, né? Julgamento, né? Mas é isso, é um discurso, vamos dizer, regressista, para não ficar de uma forma pejorativa, né? É um discurso regressista de sociedade, né? Extremamente conservador de sociedade. Só que ele chega lá à noite, ou ele não cuida dos 2 filhos dele, ele não cria os 2 filhos, não paga a pensão, luta pra não ser preso por forma disso. Depois chega lá à noite, ele vai lá e se diverte com transexuais, nem transexual, às vezes travesti mesmo. Travesti numa rua escura em algum centro de alguma capital brasileira, né? Então eu acho que esse choque, que eu acho que realmente vai acontecer, ele vai ser facilmente driblado por aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é a hipocrisia, né? Então eu acho que o choque pode até acontecer de forma frontal, de forma narrativa, mas de uma forma comportamental, eu acredito que não seja por aí que a gente deva investir para mudar a cultura brasileira. Eu acredito que a cultura brasileira, ela vem a partir de uma revolução de base, principalmente uma revolução cultural acadêmica. Eu acho que não falo necessariamente da faculdade, eu posso dizer nas escolas públicas, por exemplo. Né, eu acho que tem o Guto, eu trabalho com o Guto, né, então a gente tem 2 iniciativas das quais eu gosto muito, que aproximam o familiar do ambiente educacional. A primeira delas, até fica de sugestão, né, para vocês lá, a primeira delas é o Escola Transparente, que é um projeto que adiciona no boletim escolar, que todo pai é obrigatório retirar, por isso tem que ser no boletim escolar, o desempenho da escola em relação às demais escolas do bairro. Então, a nota que a escola tem de qualidade educacional fica acessível para o pai quando vai retirar o boletim com a escola do lado. Então, ele passa a desconsiderar
desconsiderar não, mas passa a incrementar, além de questões de, o meu filho já estuda lá, então é mais fácil levar os dois filhos para estudar no mesmo local. Deixa eu ver qual é o outro critério também que um pai tem para colocar o filho lá, proximidade ao trabalho dele, né? Então, passo lá, já deixo as crianças para retirar também, é mais fácil que é próximo ao meu trabalho, para poder considerar também a qualidade escolar. Então, se tem uma escola nessa rua aqui e outra aqui, e essa aqui é bem melhor para o meu filho, então eventualmente eu posso migrar de escola. Isso futuramente faz com que o município ou até mesmo o estado possa considerar isso uma forma de incentivar as escolas a partir do estímulo financeiro. Então, as escolas vão passar a receber mais recursos de acordo com o número de alunos que elas têm. Uhum. E se houver uma migração natural dos filhos para a escola de acordo com a sua qualidade, naturalmente as escolas melhores vão ter como incentivo melhorar seu desempenho. Então, acho que essa é um projeto que é apenas embrionário, mas que no futuro pode trazer vantagens. E a segunda é o cashback educacional, não sei se vocês chegaram a ver, a gente protocolou essa semana, que envolve uma remuneração financeira direta para as famílias cujos filhos tiverem um bom desempenho escolar. Né? Então, acho que são dois projetos que, a partir daí, a gente vai melhorando o ambiente educacional, partindo não é uma questão de ter, não sei, francês nas escolas, mas é uma questão de ser um ambiente limpo, um ambiente minimamente disciplinar. E a partir daí a gente vai melhorando esse ambiente, fazendo com que os professores sejam mais bem preparados e também façam com que eles ensinem os alunos de outra forma. Né? Então, não sei, uma aula de literatura, por exemplo, não vai ser dada por uma professora de artes, como acontece na escola pública. Uma aula de literatura vai ser dada por uma professora de literatura, que vai saber explicar o que é o livro O Cortiço, que é o meu livro favorito, né? O Cortiço para uma criança, que a partir dali vai entender o que realmente é o Brasil. Então, sucessivamente, um professor que não olhe para o Brasil Império e diga que os indígenas, todos eles se abraçavam, viviam harmoniosamente, chegou um português malvadão e suprou todo mundo. Né? Então, acho que a partir daí isso vai gerar um efeito cascata que futuramente vai trazer bons frutos para a cultura do país em si. Né? O que seria exatamente trazer esses bons frutos? Porque quando a gente falou, por exemplo, do conservador médio ali, que é o cara religioso e que come trans no puteiro. Sim. Né? Come travesti. Cara, a gente concorda que não é um bom cidadão médio, né? Não, sim. Não é um bom cidadão médio. E como... O que exatamente seria colher bons frutos? O que seria o Bobson médio no cenário ideal, assim? O Bobson brasileiro no cenário ideal? É que eu ia dar uma resposta horrível, assim, velho. Cara, vamos dizer assim, esse cara ele vai ter que passar, velho. Digamos assim, entendeu? Sim. Ele precisa passar pro circuito natural da vida, quer crescer, se desenvolver, se reproduzir ou não de preferência e, né, vira óbvio. O resto, a gente vai modulando a partir daquilo que vai vir. Eu concordo muito com a visão da MBL. Então, abrir um pouco mão dessa geração que já existe, a geração derrotada, essa geração que já tentou de tudo e que busca sempre atalhos para se dar bem, né? E começar a olhar para as gerações que estão vindo. Então, acho que a disciplina vai ter um fator fundamental e daí a gente pode eventualmente até usar Forças Armadas, porque assim, cara, as Forças Armadas, do ponto de vista de remuneração, então, tem que mudar da forma como vão remunerar as Forças Armadas. Cara, não vai ter justiça econômica nas Forças Armadas, nem no Poder Judiciário. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar demais poderes para que eles possam, de certa forma, funcionar para a sociedade. Então, escolas cívico-militares, eu sou extremamente favorável, principalmente em ambientes favelizados. Sim. Então, escolas cívico-militares em ambientes favelizados, ordem, disciplina, respeito, trazer princípios e valores que esse cara não vai aprender no lar. Porque no lar o cara tá bêbado, quando ele volta do bar com o travesti, ele tá bêbado, volta e dá uma surra na mãe dele. Então esse é o ambiente que o cara cresce. Então, sou favorável ao alistamento obrigatório, né, de jovens que não tenham emprego até os 18 anos. Então, assim, não tem emprego, não tem nenhuma expectativa educacional de entrar numa faculdade, cara, ok, tu vai servir. Mas eu tenho... Não, você vai servir. Eu moro no Capão Redondo, você vai servir. Então, acho que eu acho que isso... não sei também, porque o exército hoje tá uma várzea, né? Eu conheci uma galera que saiu do exército aí, mas, tipo,
disciplina militar é algo que, porra, falta seria interessante mesmo incutir isso no início da juventude, principalmente de alguém que vem de um lar completamente... tô desestruturado. Só que já pensa, os direitos humanos, cara, com essas ideias, não vão colapsar, porque a liberdade do aluno, e a liberdade do ser humano vai tornar em um mini fascismo. Então, assim, ó, já tem que estar preparado para esse conflito futuro que vai ter, que é com a galera da agenda de direitos humanos, a galera identitária, que volta para essa nossa discussão. Que é a mesma discussão que a gente for fazer sobre... Agora a gente está discutindo cultura, mas quando a gente for falar sobre segurança pública, essa mesma galera. Que é guerra. Com eles também é guerra. Só que a gente vai precisar de uma galera preparada para enfrentar essa guerra. Porque eles são estudados. Sim. A esquerda é estudada. A esquerda é acadêmica. A esquerda é... Como é que se diz? Intelectual. Sim. A direita não. Isso é um problema mesmo. Falta produção intelectual na direita e postos de... Não são bem de poder, mas postos dentro da estrutura da burocracia estatal para a gente conseguir discutir essas questões. Por exemplo, a gente não tem juiz para discutir essas questões, né? Tipo, para ter posições favoráveis a esse tipo de intervenção mais dura, por exemplo, contra o crime organizado. Não tem procurador. Cara, é sinistro o quanto hoje a gente tem que se esquivar do MP em todas as situações. Exatamente. Sinistro, velho. Tipo, cara, lá em Santa Catarina, a gente tem que... a gente quer, por exemplo, eu sempre falo isso, né? A gente tá vendo as questões dos moradores de rua lá em Santa Catarina. Tá tendo um problema com isso porque tá todo mundo enviando o morador de rua pra Santa Catarina. Né? E aí tem essa discussão... Pro estado inteiro ou tem alguma região que tá... Pro estado inteiro, mas aí quem sofre são as maiores cidades. Sim. Né? Então Floripa tá infestado, Balneário Camboriú tá começando a ficar infestado, e Joinville, como é uma cidade que é a primeira grande cidade de Santa Catarina, e é uma cidade que fica entre Curitiba e Floripa, tipo, ela fica no ponto médio, que assim, dos dois, e é uma cidade onde estão mandando muito morador de rua pra lá, tá ligado? Só que, cara, você não pode fazer praticamente nada, que senão o MP vem e te pode travar a sua cidade, tá ligado? Pode travar a sua cidade. E eu não tô nem falando de vereador, eu tô falando de prefeito em Santa Catarina, ao redor do estado inteiro, que tem que ficar se esquivando, porque senão o MP pode vir lá e... acabar com tudo. Acabar com tudo. E, então, cara, a gente tem que ter pessoas nesses postos aí para poder discutir intelectualmente de igual para igual com quem vem atacado de lá, né, velho? O Kim fala muito isso, né? Ele fala em todas as palestras dele que, na verdade, chegar ao poder passa muito mais pro MBL, né? Passa muito mais da importância de formar novos quadros políticos, mas também de formar novos professores, novos procuradores, novos membros do Poder Judiciário, enfim, né? Para que possam ocupar todos esses espaços, que a gente possa fazer uma mudança estrutural, né? Bom, é isso, eu acho, aí ir para as perguntas, né? Ou quer desenvolver mais um tema aí? Acho que a gente pode desenvolver em cima das próprias perguntas aí. Tá, fechou então. Essa que a questão, as perguntas, ela fica só na Valete, né? Então, mas enfim, eu acho que dá para ir para as perguntas, né? Vamos lá então. Galera, seguinte, olha só. Finalizamos o podcast que você tá vendo aí no YouTube, tá? E agora a gente tá indo pra Valete para ir para as partes das perguntas, até porque as partes das perguntas pode surgir coisas que a gente não pode responder no YouTube, né? Então a gente prefere botar só lá na Valete, mas é gratuito, tá? Se você quer ver a parte das perguntas aí, que a gente vai trocar ideia aqui sobre as perguntas que trouxeram lá no grupo da Valete, das pessoas que assinam a minha Valete, vai lá pro aplicativo e vê por lá, fechou? Então tchauzinho aí pra galera. Valeu, galera, espero que tenham gostado. Vamos lá pra ver no aplicativo da Valete lá. É isso aí.